Olá, estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. Nós tínhamos, no episódio anterior, comentado o final do capítulo 2 do livro de Gênesis. Uma parte enorme do verso, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais os últimos versículos, especialmente o versículo 24 e o versículo 25. Mas eu vou ler um pouquinho antes para a gente poder se inteirar. O versículo 22 diz assim: Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É um texto difícil, né? Mas a primeira coisa que a gente comenta aqui é sobre o trocadilho que tem no original e que o português perde. A tradução para o português perde um aspecto importantíssimo aqui. A palavra homem em hebraico é ish, e a palavra mulher, ishá. Então, a todo tempo, o texto está brincando com esse masculino e feminino. Ish, ishá, ish, ishá. Só que com um detalhe, né? Na língua hebraica, que é a língua em que esses textos foram produzidos, o que determina a palavra no hebraico é o radical. A gente já comentou sobre isso aqui. Então, de um radical, nós extraímos várias palavras. É muito significativo o fato de que o radical que gera a palavra homem gera a palavra mulher, coisa que não ocorre em português. Então, a primeira coisa que as interpretações não perceberam, mas que hoje, pleno século XXI, a gente tem condição de entender, é que o texto está aqui se posicionando num sentido de igualdade absoluta entre o homem e a mulher perante o Criador. Esse ponto é fundamental. Pelo fato de ter o mesmo radical e por uma coisa importantíssima aqui. Nós vamos perceber na criação dos animais, na criação de tudo, que a criação do homem, quando eu digo que a gente diz homem aqui, tem que tomar cuidado, porque não é homem gênero, é espécie humana. Então, na criação do ser humano, da espécie humana, ela é a parte. Ela é algo à parte. Isso é importante, que também não exclui a ideia de evolução. Porque o texto trabalha um aspecto evolutivo. Então, primeiro é criada a flora, primeiro o orbe, os aspectos astronômicos. Depois, esse orbe é coberto, separado água de terra. Então você começa a ter um ambiente aquático, um ambiente terrestre. Depois nós temos uma terra que é coberta de planta, conforme a sua espécie, e capazes de se multiplicarem, de prosperarem, de prosseguirem no tempo. Então, esse é um fator fundamental, que o texto traz e que somente aqui a gente precisa, sem a chave do Espiritismo, que traz o elemento espiritual, fica difícil compreender essas coisas.
e até mesmo evolução. Não é? Então, quando nós estamos alicerçados naqueles princípios do Livro dos Espíritos, essas coisas, elas ficam mais claras, essas coisas, mas a gente tem também um ferramental de raciocínio, de análise superior. E quando a gente toma a mão da psicografia do Chico, especialmente da obra de André Luiz, em especial o livro Evolução em Dois Mundos, aí a coisa se aclara totalmente. Totalmente. E nós não podemos esquecer um aspecto histórico fundamental. O pioneiro da teoria da evolução é o Wallace. E o Wallace era espírita. Ele conheceu a codificação, ele elaborou, ele fez os elementos. O Darwin, que não era materialista, pega a origem das espécies, não era materialista, elabora, faz o arco, dá o retoque na teoria do Wallace e leva a fama do criador da teoria da evolução. Não é bem assim. Não é? O que a teoria da evolução vai dizer? Que há um processo de seleção natural. Então, isso significa que a natureza está sempre apresentando desafios à permanência de uma espécie. A continuidade de uma espécie. Ela sempre apresenta desafios. E esses desafios vão determinar o que a gente chama das ramificações das espécies. Hoje a gente compreende isso melhor, que é o processo da seleção natural. Né? Então, quem imagina que a evolução é uma linha que vai da tartaruga chega no macaco, está muito enganado. Muitíssimo enganado. Porque a teoria da evolução, ela diz que uma espécie se ramifica em várias, daquela tem uma modificação que vai gerar outras ramificações, daquela ramificação vai gerar uma... Então é mais complexo. Então nós temos uma gama de espécies de macacos, símios e animais do gênero. Em um ramozinho dessa gama enorme, há uma modificação, gera um outro ramo, que por sua vez geram vários ramos, um deles vai gerando outro, que vai gerando outro, australopithecus, não sei, até você chegar no Homo sapiens. Então, quando você chega no Homo sapiens, é um galho de uma árvore. Você está lá na ponta de um galhozinho, achando que veio tudo que veio numa linha reta de um tronco, que não é assim. Mas o que está narrando Gênesis? Ele está narrando isso. Ele está narrando isso. Porque quando diz que Deus criou as espécies, é nesse sentido. Né? Só que aqui, os intérpretes do passado viram uma criação como uma varinha mágica. Um coelho, uma tartaruga. Né? Mas o fato disso se dar no tempo não significa que não houve intervenção divina. E daí o esclarecimento do livro Evolução em Dois Mundos, que vai mostrar para a gente evolução em dois mundos, por quê? Não há evolução no plano material sem interferência do mundo espiritual. E quando nós dizemos interferência, é uma interferência qualificada. Porque o mundo espiritual, ele dirige, ele intervém de modo decisivo, ele altera o curso natural. Então, é uma evolução dirigida, é criação. É criação. Não é? Então é importante a gente entender isso aqui, que nós vamos chegar num outro ponto aqui.